Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Plena. Eu sou Carlos Silva. Estamos aqui direto dos estúdios Adorarte Music, no Rio de Janeiro, sob a produção de Samuel Sater e também coordenadora de Larissa Abraão. Hoje nós vamos falar com ela, a cantora Edisângela Soares. Ela que é membro da Igreja Pentecostal Boas Novas aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos ter um papo com ela, falando sobre o ministério, sobre profissão, sobre a vida, sobre testemunho. Isso. Não é isso aí? Isso aí. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui nesse dia maravilhoso que o Senhor reservou para nós estarmos aqui, né? Amém. E que toda honra e toda glória seja dada a Ele, através das nossas vidas, né? Amém. Pergunta mais difícil que eu faço aqui quando a gente vai entrevistar alguém, conversar com alguém. Quem é a cantora Edisângela Soares? Sim, eu sei o nome. É que eu tenho que falar Elisângela. Sim. A gente fala, quem é a cantora Edisângela Soares? Eu sou Edisângela Soares, para quem não me conhece. Sou cantora, sou diaconisa da Casa do Senhor Jesus. Sou da Igreja Pentecostal Boas Novas, aqui em Santíssimo, na direção do pastor Enéas e Alice Soares, que são meus pais, Enéas Soares e Alice Soares. A gente manda um abraço aqui. Amém. Estou aqui nesse dia maravilhoso com o nosso irmão Carlos, meu esposo, nosso produtor Samuel Sattler. Sou da gravadora Adorarte Music Brasil. E é isso. A melhor gravadora do Brasil. A melhor gravadora do Brasil. Edisângela, vamos começar aqui falando primeiro sobre a sua parte ministerial, né? Sim. A gente falou um pouquinho agora da igreja, mas na questão do ministério cantora, né? Você tem alguns singles, como se diz, próprios, você faz tipo cover, como é que é? Tenho canções autorais, que inclusive já estão em andamento, né? Pela gravadora Adorarte Music Brasil. Tem os covers pela Adorarte Music Brasil, lá no YouTube da gravadora. É só colocar lá Edisângela Soares. A vantagem de ter esse nome diferente, né? Que quando você coloca lá no YouTube, eu sou a primeira a aparecer, né? A única. Edisângela Soares. EDI, né? Isso. SA. É normal as pessoas me chamarem de Elisângela, né? Desde a escola. Mas é Edisângela Soares. Tem os covers gravados. Tenho lá, né? Alguns covers gravados. Pela misericórdia do Senhor Jesus. Até estávamos conversando ali antes. Tenho 2 canções autorais que estão sendo trabalhadas, né, pela Adorarte, e em breve vai ter lançamento delas. Ainda não lançou nenhuma delas? Não, autoral ainda não, só cover. Só cover. Isso. No caso, porque hoje, por que a gente fez a pergunta? Porque hoje em dia a gente faz muito aquela... a gente não, porque eu não sou cantor. Mas a gente fica aquela questão do... É um teste vocal, né? A gente faz ali um cover de uma música que o pessoal já conhece e depois aí o pessoal começa a chamar, começa a convidar, né? Isso. Eu já canto na igreja desde os 3 anos de idade, né? Pela misericórdia do Senhor Jesus. Não precisa falar a idade? Não precisa falar, né? Graças a Deus. Então, desde os 3, né? Agora, tá bom. Deixa quieto. Então, assim, sempre tive essa promessa, sempre cresci ouvindo. Só que muitas das vezes não, a promessa ela se cumpre na nossa vida quando a gente toma posse. Então demorou um pouquinho para me tomar posse dessa promessa, mas hoje eu estou aqui, saio para louvar em algumas igrejas onde sou convidada. É sempre bom, né? Eu até fugi, como eu disse, né? Eu sempre fugi um pouquinho. Mas quando Deus chama, Ele capacita. A gente às vezes se acha que, né? Mas Senhor, mas o Senhor, Ele tem nos capacitado, né? E eu sempre peço isso para Ele. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, por favor, não me deixe ir, não me deixe sozinho. Então, é isso. É bom falar sobre a questão de... Você falou que recebe alguns convites, né? Sim. Culto, congresso... Isso. Né? Congresso de jovens, congresso de mulheres, consagrações. Chamou, nós estamos indo. Cadê minha câmera? Bispo Eduardo Cândido e pastora Deisma Cândido. Está aqui, ó. Edisângela Soares. Chamou, nós estamos indo. Só chamar. Cantamos no evento, um ar livre,
Lá no Chapadão, o último que nós cantamos, meu esposo também sempre me acompanha, foi bênção demais, foi uma bênção. É um trabalho de evangelismo, né, que a igreja local lá, o pastor, uma bênção, me perdoa, eu esqueci o nome do pastor, mas foi lindo, é tão lindo ver, né, as igrejas, assim, é raro hoje em dia, e assim, é um lugar assim bem complicado, né, lá. Sim, o complexo do Chapadão é complicado realmente. Porém, você vê, né, as pessoas ali parando para ouvir a palavra, parando para cantar, ouvir os louvores. Durante a oração, pessoas saindo na janela, sabe? E ali, na mesma ligação, recebendo, né, das suas casas. E isso é tão lindo, porque não é só ficar dentro da igreja, né? Isso é lindo quando a gente vê as igrejas fazendo esse ID, né? Lá na nossa igreja aqui, né? Inclusive a igreja aqui pertinho da gravadora, fizemos também o último trabalho de evangelismo em frente à igreja. Assim, estamos com o projeto de fazer sempre pelo menos um domingo no mês, né? A gente coloca o caixa lá do lado de fora, e enquanto isso, distribuição de Bíblias e a evangelização, convidando as pessoas para estarem com a gente. Isso é muito legal, porque a gente interage com as pessoas de fora, né? Fazendo com que eles se sintam confortáveis, né, para estar ali com a gente, ali dentro da igreja, adorando ao Senhor Jesus, mostrando o que nós viemos fazer, né, porque é maravilhoso estar reunido na casa do Senhor Jesus, entregando a Ele a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, e isso é maravilhoso. Isso é tão importante ser falado, porque, assim, às vezes, isso já aconteceu aqui em algumas outras entrevistas, a gente acaba falando muito aquela coisa assim, aqui no Rio de Janeiro, aqui não sei o quê, aqui, né, e a gente falou aqui do Chapadão, então quem está fora do Rio e nunca veio no Rio de Janeiro, ou não conhece, está em outros lugares, o Chapadão, ele é um conjunto, ele é um complexo de favelas, Costa Barros, Barros Filho, ainda pego, se eu não me engano, acho que ainda pega um pedacinho ali se eu não me engano, acho que de Guadalupe. Eu não conheço muito. Então, é um lugar muito complicado. É um lugar muito complicado ali na questão de violência, de vulnerabilidade, né? Não é um lugar que, às vezes, né, a gente pode ficar andando com tanta segurança, né, hoje em dia, e levar a palavra nesses lugares, sim, não só no Chapadão, em outras comunidades, é muito importante. Sim, sim. Né? Porque é a questão de que diz lá em Isaías, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Porque é muito fácil aqui não é nenhuma crítica, mas já não é nenhuma, sim, crítica destrutiva, sim, às pessoas, mas as pessoas falam muito da questão do evangelismo, tipo assim, eu estou no Rio de Janeiro, quem me dera, né, poder ir pregar na África, pregar lá nos Estados Unidos, pregar lá num país desses, sim, aí, não sei o quê. Aí a pessoa está no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e fala assim, tem um evangelismo lá em Nova Iguaçu. Não vou não. Aí você quer ir às nações, mas você não quer ir em Nova Iguaçu. Você não quer ir no Chapadão, né? E essa é a missão do cristão. Verdade. Né? Tanto que evangeliza através da mensagem da Bíblia, daquele que evangeliza através dos louvores. Verdade. Né? O louvor é a palavra cantada, né? E eu não sei, mas assim, isso é um pensamento meu. Acredito eu que o louvor, ele entra em qualquer ambiente com um pouco mais de facilidade do que a palavra em si. É muito mais fácil alguém que não é evangélico, né? Alguém assim ou que tem alguma religião, assim, ouvir uma canção tua, né? E esse louvor tocar na tua alma, do que ele entrar no YouTube, alguém bater na sua porta, e começar a pregar. Porta, falar assim, eu posso falar 5 minutos para você, 10 minutos? Sendo que o louvor é a palavra de Deus, né? Só que é a palavra de Deus ministrada através de canções, através, né, de instrumentos. Então, aquilo ali toca na alma. Tanto que fala, né, que o louvor é a preparação. Né? A gente está na igreja ali adorando e logo depois vem a palavra. Então, prepara só o terreno, né, para receber a palavra de Deus em seguida. A Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra que Davi tocava... entoava o louvor e tocava a harpa, tocava lá o instrumento, e Saul literalmente fazia o quê? Ele se acalmava. Isso, eu assisti o podcast da Patrícia, ela fala sobre isso no podcast.
Não ela lembro. fala, Patrícia Knauer. Pior que eu não Ela fala, ela cita essa passagem, ela fala exatamente sobre isso. Para você ver, o louvor liberta, o louvor transforma vidas, o louvor cura. E é a palavra de Deus através de canções. Verdade. E, assim, falando da questão do evangelismo, através dos seus louvores, através de testemunho e tal, gente, a Edisângela, falei, viu, acertei. Edisângela. Viu, acertei. Até o fim eu tinha que acertar. A Edisângela também, ela de profissão... Sou você cabeleireira. Cabeleireira. Sou cabeleireira. Então, e é uma forma, talvez, de que você consiga também conversar com mulheres. Sim, sim. Na sua maioria, né? Mulheres... porque mulher é assim, né? Você vai lá e toca no cabelo dela ou vai fazer alguma coisa. Verdade. Hoje eu não estou muito legal, porque não sei o quê. Aí você usa essa oportunidade, de repente, para pregar. Sim, com certeza. Eu acho mais fácil do que estar aqui com o microfone ou até subindo lá no púlpito, né? Pegar um microfone, trazer uma palavra. Eu acho mais fácil. 10 anos aqui, você se acostuma. Ai, meu Deus. E sempre dá, né? Aquele frio na barriga, aquela coisa, meu Deus, misericórdia, me ajuda, me dá palavras. Mas é assim, né? A palavra de Deus, a gente precisa dela. A gente precisa ler, a gente precisa praticar. E através de uma conversa, é impressionante. Você lê lá uma passagem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, algo assim que todo mundo sabe, né? Uma palavra bem simples. É impressionante que daqui a 1, 2 dias vai aparecer alguém que vai conversar com você e você vai lembrar daquele versículo ali e dali você vai tirar coisas para alimentar alguém. Esse é o verdadeiro sentido, né, da palavra de Deus. Ela é assim, e eu aproveito. Eu aproveito muito isso lá no meu salão. Eu tenho mais facilidade. Tem horas que eu até começo a falar umas coisas e eu fico, meu Deus, por que eu estou falando isso? E quando eu vou olhar no semblante da pessoa, a pessoa estava precisando, prestando atenção. E já ouvi, lá no meu salão, já aconteceu de pessoas pedirem oração depois de um atendimento. Já aconteceu de pessoas falarem assim, nossa, eu precisava ter vindo aqui hoje. Não era nem só para fazer meu cabelo, mas para ouvir, né, o que você... E tem pessoas que falam, nossa, é muito bom ouvir uma pessoa que tem fé, que sabe dar um conselho, mas a questão não é que a Edisângela seja melhor que a outra pessoa. Ela sabe dar conselhos, não é isso. É porque nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, fé e prática, né? Porque é aquela oportunidade, e ainda as experiências. É aquela oportunidade que a pessoa está tendo no momento. Isso. E você de instrumento. E mais as experiências da vida, né? Porque Deus, ele nos prova. Tem as provações que Deus nos prova, né? E tem as provações que a gente procura elas. E Deus é tão misericordioso que ainda ajuda a gente a passar por elas. Mesmo que, né, sendo a gente que procurou aquilo ali. Então, a gente acaba tendo experiências e é muito legal. E você acaba trocando experiências. Eu, particularmente, ainda, às vezes, eu não entendia. No início, às vezes eu subia meio doente, porque eu começava a obter muitas informações na minha mente, né? E toda vez que eu ia para casa, porque eu trabalho assim, embaixo, minha casa é em cima, meu salão é embaixo. Então, toda vez que eu subia para minha casa, eu ficava meio assim, às vezes, meio perturbada, né? Vamos falar assim, com muitas informações na cabeça. Só que aí todas desencontradas, inclusive. Isso, porque ali você ouve de tudo, né? Aí eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu não posso absorver tantas coisas e eu preciso utilizar isso. Eu sou de Deus, eu sou crente, eu preciso mostrar alguma coisa que às vezes chegava pessoas ali sedentas e eu ficava quieta. E depois aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, eu preciso usar essa arma que eu tenho, porque isso aqui é um meio de evangelizar. É muito bom chegar alguém lá e já aconteceu de até pessoas se manifestarem lá. Eu não sei nem se pode falar isso, mas já aconteceu de eu estar trabalhando ali, ligada com Deus em pensamento, num dia assim, numa semana que eu não estava bem, e eu, Deus, mas eu não estou bem, olha o que está acontecendo, não tem misericórdia. E eu orar pelaquela pessoa e a pessoa sair de lá de maneira diferente. Inclusive, através dessas conversas, tem uma amiga minha, que é amiga mesmo, ela aceitou Jesus, está firme. Na época, meu pai estava ajudando
a igreja de um pastor amigo. Eu estava com ele nessa igreja e ela não era perto. Então, eu indiquei uma igreja aqui perto para essa que na época era minha cliente, né? Que se tornam amigas, né? Depois, com o tempo. E está firme, fazendo vários, já está fazendo seminários, já fez vários cursos. E é muito legal, sabe por quê? Porque lá tem formações, né? Essa igreja que ela está é uma igreja bem grande, bem completa, bem legal. E lá sempre tem formaturas dos cursos que ela faz, né? Visita nos lares, ela já é líder de visita nos lares. Eu esqueci, tem um nome que eles falam que é muito legal. E ela falou, amiga, vou me formar nisso. Eu quero muito que você esteja lá. Eu já fui, acho que em duas ou 3 formaturas dela. Eu não estou me recordando bem, mas acho que já são 3. E eu sempre brinco com ela, né? Eu falei, menina, tu faz tanto curso, mas isso é tão legal, é tão bom. E você vê que ela está naquela coisa, né, do início, aquele primeiro amor, aquele fervor. Aquela chama aqui. Isso aí. Isso é muito legal. E assim, eu fico muito feliz. E foi fruto, né? Aí a pastora dela, quando eu conheci os pastores... Não chegou a ser fruto da Edisângela cantora. Foi o fruto da Edisângela cabeleireira. Cabeleireira. E assim, foi engraçado que quando eu conheci os pastores dela, né? Aí, em especial a pastora, a esposa do pastor da igreja que ela está congregando, ela falou, é ela que me trouxe para cá. Mas eu nunca tinha pisado nessa igreja. Interessante. Eu nunca tinha pisado até então. Quando eu falei, amiga, vai que é uma benção. Por quê? Porque eu tinha cantado eu fui convidada para cantar num congresso, aniversário do templo, e esse pastor foi convidado para pregar. Então, nós nos conhecemos, assim, pessoalmente, nesse dia. Que aí ele pregou e depois teve aquela recepção e foi onde nós conversamos um pouco, né? E eu conheci ele um pouco mais. Aí, só que por ali você vê, né? Eu fui num culto no lar, na casa de uma irmã, que inclusive é muito chegada a gente, né? Minha família, eu e meu esposo. E ali tinha uma pastora que eu nunca tinha visto, mas quando as coisas é de Deus, não sei, parece que nós somos irmãos, né? Assim, nós somos irmãos, né? Que quando você aceita Jesus, nós somos uma família. A igreja é uma família, né? Mas aquela sensação de que você conhece aquela pessoa já há um tempo. Ela até falou, né? É fácil a gente identificar as pessoas do céu. Porque eu olhando para ela ali, eu admirando, mas sabe aquele amor, aquela coisa que você sabe, aquela pessoa verdadeiramente é de Deus, sabe? É uma pessoa separada. Isso transborda na gente, né? Isso é muito bacana. Então, eu falei para minha amiga, olha, eu nunca pisei nessa igreja, mas pode ir porque é benção. E ela está lá, firme e forte, graças a Deus. Fruto de uma conversa de uma cabeleireira com a sua cliente. Por falar em admiração, você pode olhar as outras entrevistas. Eu não faço isso aqui. Mas por falar em admiração, sim, eu vou fazer primeira vez aqui. Você já falou 4 vezes o seu marido. Cadê ele? Tá ali. Cadê ele? Traz ele aqui. Não, tá vem escondido. aqui. Não, vai ter que vir aqui. Tá escondido. Não, vai ter que vir aqui. Cadê? Mas eu tenho Carlos. motivo. Tem um motivo. Carlos. Exatamente. Cadê o Carlos? Ele saiu? Olha lá, fugiu. O Samuel, quando ele aparecer, traz ele aqui. Se eu escutar a voz dele aqui, eu chamo ele aqui. Verdade. Fugiu, tá vendo? Fugiu. Não acreditou na admiração. Era muita... Gente, ele foi ali comprar um remédio pra mim antes de começar o podcast, coitado. Eu nem sei onde Daqui a pouco a gente traz ele aqui. Só pra ele aparecer, porque o nome dele é Carlos, então ele aparece aqui e volta pra lá. Mas vamos lá, continuando. Nessa questão do que a gente estava falando aqui do evangelismo, né? Uhum. É importante frisar, né, que... E uma vez eu escutei isso de um rapaz que ele é um cantor, vamos dizer assim. Ele tem um temor, né, mas atualmente ele faz dupla com uma pessoa lá secular e ele falou assim, nós achamos que somos alguma coisa, mas é Deus que faz a gente. É Deus, a gente fala assim, ó, eu canto muito bem, eu atraio multidões, gente que nem nos conhece, chega, quer dar um abraço, falando que gosta muito da gente, não sei o quê, e a gente pode pensar, pode imaginar, tipo, não, mas é graças ao meu talento que eu faço, não, é Deus que faz a gente. É Deus.
Né? Porque a pessoa que está ali nos admirando foi alguma coisa boa que nós fizemos. Sim. Nem sempre é a letra da música X ou Y, mas alguma entrevista que nós demos, que nós falamos uma vírgula Isso. que mudou a vida daquela pessoa, aquela pessoa nos admira. Verdade. Então, como a gente falou aqui no caso das clientes que viram amigas, por quê? Elas, de repente, elas acham que tem alguma amiga e falam assim, pega o telefone... Amiga, eu preciso desabafar. No momento eu não posso. Aí você pega assim, vai no Facebook, nas redes sociais, procura outras pessoas, não encontra o que você faz, você desabafa. Aí você desabafa na rede social, aí vem uma enxurrada de comentários. Tem que ser assim mesmo, tem que ser isso. Mas nenhum deles edifica. Verdade. Aí quando você pega o telefone para falar com alguém, ou você vai, no caso, no seu salão, ou no seu dia a dia, e a pessoa vê que você deu atenção, por mais que no momento ali naquele momento não resolva. Sim, sim. Mas só em você, tipo assim, a pessoa me ouviu. Sim. Já melhorei porque a pessoa me ouviu. Aí depois você vai dar um conselho, leva o instrumento mais forte, que é a palavra de Deus, Sim. E traz esse resultado. Você já ouviu falar? Desculpa, assim, te interromper. Eu falei pro Samuel que eu ia ficar quieta, que eu só ia perguntar. Você ia falar assim, tá tudo bem? Eu sim. Porque eu falo um pouco, né, assim, mais ou menos. Aí... Vai chegar no podcast, você não falar. Isso me fez lembrar duas situações, essas colocações que você fez agora. A primeira é das pessoas, né, desabafar, falar o que quer. Eu tive uma experiência com isso. Uma vez eu caí nessa besteira de fazer isso. Botei lá, nossa, meu dia tá triste hoje, tô num dia péssimo. Caramba, se eu te falar que foram não sei quantos comentários, não sei quantas curtidas, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Eu apaguei aquilo, porque eu falei, gente, nem minha foto, nem uma música que eu posto louvando lá não dá tanto comentário, não dá tanta... Né? Enfim, porque tem gente que, sei lá, faz questão de... de observar. Observar a tua vida e, tipo assim, você acha que não, mas você tem pessoas que te observam. A outra questão que você colocou foi sobre esse rapaz, falando que eu canto bem, então, né, eu estou aqui para fazer. Olha, eu tive uma experiência com Deus dessa, sobre isso. E eu até falei com meu esposo e ele até falou assim para mim, nossa, mas você é muito radical. Mas a gente tem a nossa intimidade com Deus. Eu tenho certeza que, no fundo, a alma dessa pessoa grita e ela sabe que ela não é nada. Sabe o que aconteceu comigo? Num dia de quinta-feira, eu muito cansada. Trabalhei a semana inteira e eu muito cansada. Nesse dia eu subi, tomei um banho, troquei de roupa, fui para a igreja correndo, nem me olhei, nem sei nem como que eu cheguei lá. Estava muito cansada. Tanto fisicamente, a mente também, né? E assim, eu virei pro meu esposo, porque lá ele toca e eu canto na igreja, né? Eu virei pro meu esposo e falei assim, vou cantar aquele medley que a gente já está acostumado a cantar. Bem assim. Aí eu pensando, né? Eu estava na portaria da igreja, que eu também fico na portaria, eu também ajudo a varrer a igreja. É multifunções. É isso aí. Multifunções. É assim, é muito engraçado, mas é real. Se alguém chegar cedo um dia junto com a gente, vai ver. Minha mãe já pega a vassoura, eu já pego o pano, automaticamente já ligo o som também, porque eu sou operadora de som. Não entendo nada, gente. Mas o pouco que eu... Aí a gente vai fazendo isso. Cada um faz uma coisa. Minha irmã também, chega eu, minha irmã e minha mãe. Mais cedo na igreja e a gente sempre faz isso. Aí nesse dia eu estava na portaria e falei isso. Vamos cantar. Meu esposo vai cantar que música? A gente não conversou, não ensaiamos. Aquele medley que ele já está acostumado. Na minha mente, eu lá em pé na portaria, eu falei assim, vai esse medley, porque a gente já cantou várias vezes e não tem como errar. Só que, tipo, Elisângela falando. Aí tá. Aí ele e o outro. Eu falei, você escolhe aí. Escolhe um outro aí que você queira solar. Aí ele, tá bom. Subi desse jeito. Tive a oportunidade, teve a palavra oficial, o Ministério de Louvor, que o Ministério de Louvor lá é eu e ele. Aí tá, cantei o medley. Durante o louvor. Aí é que eu parei assim, eu falei, que isso, gente? Olha o que eu falei, olha o que eu fiz. Não é assim que Deus quer usar a gente. Nós cantamos. Só que o próprio louvor, sabe, começou a mexer comigo e eu comecei a ministrar. Só que aquela ministração ali não foi para ninguém que estava ali dentro, era para mim mesmo. E a Bíblia fala
sobre os ladrões do tempo, né? A gente precisa priorizar a nossa vida com Deus, o nosso altar. A gente precisa tirar as cinzas, né, do holocausto. A palavra de Deus vai dizer lá em Levítico, né, que o fogo queimava ali, o holocausto queimava a noite toda. Toda manhã o sacerdote ia lá, retirava as cinzas. A gente faz um churrasco, a gente sabe que se a gente não retirar as cinzas, o que acontece? O fogo se apaga, né? Então, a gente precisa todos os dias ali, Deus me perdoa, esse pensamento esquisito que eu tive hoje. Então, a gente tem que sempre estar se purificando, né, de um certo modo, com Deus. E assim, eu falei, gente, eu não sou nada. E eu comecei a ministrar e falar sobre os ladrões dos tempos, porque, olha, gente, às vezes a gente acha que a gente está fazendo muita coisa para Deus porque a gente está com o microfone na mão. A gente acha que a gente está fazendo muita coisa para Deus porque a gente tem o privilégio de ter uma oportunidade de subir lá no púlpito e poder cantar ou trazer uma palavra, não sei, né, o que Deus te usa. Ou uma simples oportunidade, que é um privilégio fazer isso para Deus, é a gente ofertar a Deus ali, render graças a Ele pelo que Ele tem feito na nossa vida, é você poder abrir a tua boca, e quando você abrir a tua boca, você poder alimentar alguém. Pegar lá no teu armáriozinho lá o que você tem ali ainda para passar, para alimentar alguém. Porque as pessoas elas vão desarmadas para a igreja. A maioria vai para a igreja com um pensamento errado, né? A gente tem que pensar que a gente vai para a igreja para adorar o Senhor Jesus. Tem gente que vai para a igreja porque está com um problema e quer uma solução. Só que problema e solução, tu dobra o teu joelho, tu fecha a porta do teu quarto e você fala com Deus e Ele te responde em público, né? Publicamente Ele te responde, te exalta, né? Que Deus também não está... Nós não estamos aqui no mundo para ser exaltado por Deus, né? A gente está aqui de passagem, nós precisamos ser servos. Então, o que acontece? Nesse dia, nossa, eu comecei a falar sobre isso, mas era o que eu estava vivendo. A correria do dia a dia, você pede para Deus, Deus, me ajuda, eu preciso pagar essa dívida, eu preciso ser próspero, eu preciso aquilo. Só que se a gente não tiver cuidado, a gente trabalha muito. E o que acontece? O que eu estava... O que eu estava fazendo? Você ora, eu oro, você lê a Bíblia, leio, mas não é aquela separação. Não é. Você mal ora 5 minutos antes de dormir, aquela oração esquisita, porque você está morta de cansada com sono. E é isso, que essa é a oferta, com cheiro que vai subir com cheiro suave até as narinas de Deus? Não vai. Deus, Ele sabe o teu coração, Ele sabe, antes que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe que você vai falar. Então, Ele já sabe que você está cansado, Ele já sabe que você está estressado, Ele já sabe que fulano te estressou, Ele já sabe que teu patrão falou coisas demais para você, Ele já sabe que você errou, Ele já sabe de tudo. Então, Ele quer o quê? O nosso tempo, como oferta agradável, de graças a Ele, né? Sacrifício de... eu estava até falando com meu esposo ontem. Sacrifício de louvor. Já é a 25ª vez. Vou chamar ele de novo. Não sei, ele chegou? Samuel, o Carlos chegou? Samuel. Carlos chegou? Carlos, vem aqui. Não, tem que chamar, tem que chamar. Vem aqui. Aparece ali pra câmera ali. Tem nem 20 minutos de entrevista, seu nome já foi falado 55 vezes. É porque ele é muito meu amigo, né? Isso, aparece ali, dá um tchau para o pessoal. Dá tchau pro pessoal. Abaixa aí. Tem que abaixar lá, isso. Esse aí é o Carlos, meu esposo. Só apareceu porque é esposo e porque se chama Carlos, senão não aparecia. Porque o nome dele também é Carlos. Dois Carlos. Falou 755 vezes seu nome aqui em 20 minutos. Meu Deus. É esposo, é marido, esposo, marido, esposo. 25 vezes. Carlos, obrigado, tá? Quer ficar sentado aí? Não vou falar. Não? Não tem nem cadeira aqui, né? Ele tava só abaixando mesmo. Só para apresentar mesmo. Aqui é assim. Aí eu estava falando com ele, né? Não existe mais sacrifício. Jesus, ele se fez o sacrifício, né? Ele veio como cordeiro e não existe mais sacrifício. Só que nós precisamos render graças a ele. Lembrar, né, o que ele fez por nós. A gente estava conversando sobre isso, eu e o Carlos, ontem à noite. Não vem de novo, já foi. Já foi, o Carlos que já foi.
E é sobre isso. Então, eu passei por isso na minha alma. Eu falei, opa, calma aí. Sabe por quê? Porque eu tenho pessoas que eu conheço que falaram a mesma coisa que o senhor falou. Que o irmão Carlos falou. Senhor? Eu aconteço. Não, porque eu tenho eu fiz aula de canto, não sei o que lá. Eu pego, chego lá, faço. E você vê muito o quê? Show. A gente não pode julgar, né? Deus conhece o coração de cada um. Mas tem coisas que é muito visíveis, né? Você não precisa nem ter o raio-x ali de Deus. Não é louvor, é show. Você olha assim, você vê e você ainda fala, Jesus tem misericórdia. Porque você vê que é um aparecimento, como é que se fala? É alguém querendo aparecer mais do que Deus, e não é isso, né? A gente tem que se esconder para que a presença dele apareça. Tipo, quando alguém adora, eu amo ouvir alguém adorando assim. A gente sabe quando alguém está adorando a Deus, como eu gosto de cantar, eu amo ouvir pessoas louvando. E não é gostoso você ver que, às vezes, tem uma música que foi gravada e, através de um clipe ou através só de você ouvir, Deus te toca. O Espírito Santo, ele toca no teu coração e isso é impressionante, não é? E você vê assim, como a pessoa está louvando. Já ouviu falar, já viu alguém que você olha e fala assim, nossa, ela está louvando com a alma. Não é incrível? A pessoa precisa fazer algum esforço para que a presença de Deus desça naquele lugar? É gritando, é pulando, é fazendo não sei o quê? Porque não é exibição. Não é que a pessoa não está ali. Isso. Como eu vi agora recentemente, eu fiquei assim, eu não consegui. Eu não tenho muita paciência. Paciência? E ainda fiz que eu já fechei a mão aqui, eu trinquei os dentes. Eu não tenho muita paciência para aquela coisa. Como é que eu vou citar aqui sem dar um jeito de resposta? Mas assim, teve um hino antigo da cantora Estela. E acho que Posso Clamar. E recentemente saiu um vídeo aí de um rapaz cantando essa música. Eu não tenho paciência. Ele não sei o quê. Parece que tá mergulhando na água, eu né? não tenho essa paciência. Eu não tenho. Entendi. Então, assim, eu não consegui ver inteiro. Porque fica aquela coisa assim. O que fizeram com esse vídeo? Levaram para o lado de meme. Você acha que se fosse coisa de Deus viraria brincadeira? E aí fica aquele posicionamento. A gente não pode, nós não podemos, não é recomendável que nós façamos uma coisa para escandalizar. Verdade. E o escandalizar não é uma coisa, apesar da palavra escândalo, não é aquela coisa do só o escândalo em si, mas é não gerar uma crítica, é não gerar em nós um sentimento ruim. E, querendo ou não, quando você vê, quando você assiste daquela forma que está ali, você cria um sentimento ruim, de indignação, tipo assim, pelo amor de Deus. A gente não conhece o coração dele, o que ele estava sentindo naquele momento que ele fez, né, essas coisas, mas é difícil, mas é exibição. É estranho. Não foi uma coisa assim, Deus exibição. Que nos perdoe se nós estivermos errados, mas... Então, assim, fica meio... Então, eu tô falando assim, eu não tenho muita paciência, não. Entendeu? Não que eu não deveria ter. Eu tenho que ter paciência, todo mundo tem que ter paciência. Sim. Porque pode chegar uma hora que alguém pode não ter paciência com a gente, né? Como diz o outro lá, né? Ninguém tem paciência comigo. Então tem essa também. Verdade. Tem isso também. Mas assim, é a diferença. Você vê que, de repente, pode haver uma certa exaltação no tom de voz, tal, não sei o quê, mas você vê que é uma exaltação diferente de uma exibição. É verdade. O problema da exibição é porque você vê que a pessoa está ali, tipo, eu quero que as pessoas que estão aqui assistam o que eu estou fazendo. Sim, verdade. Então, aí... Já aconteceu... Já sabe já aconteceu outro. Você vai falando e eu vou lembrando das coisas que aconteceram comigo, né? É bom a gente, né? Eu estava numa igreja e tiveram umas 2 oportunidades antes de mim. E quem me conhece sabe que eu amo adoração. A igreja onde eu estou é pentecostal. Meu pai ama Corinho de Fogo, mas é muito engraçado quando eu canto Corinho de Fogo. Eu canto. Por falar nisso, eu vou chamar ele aqui. Ele é pastor... Pastor Enéas Soares.
pastor Enéas. Isso. E a Alice Soares. Também pastora. Pastora. Eu vou chamar eles aqui, eu vou perguntar. Você é, na igreja, faxineira? Você é, como é que é? Operadora de som. É verdade. Você... Faço live, a live da igreja. A live. Ministro, a parte do louvor, né? Prega. Não, pregar é complicado para mim. É o que tá faltando. Prego, Aí você, como já falei, tudo isso aqui. Pregador faxineira, aí muita cabeleireira, não sei o quê. Eu vou falar pro pastor Ené. Falei, pastor Ené, quando é que o senhor tira licença e ela fica como pastora, né? Porque, né? São 1001 formas. Lá a igreja é pequena, a gente é muito utilizado, né? A gente pede para Deus usar a gente, quando Deus usa, às vezes a gente fica até com raiva, né? Mas com raiva no bom sentido, tá, gente? Porque é um prazer adorar a Deus, é um prazer fazer as coisas. Mas não é pegar o microfone e tá ministrando e falar assim, bate palma, aí você bota o microfone, vai lá e bate. Cantar, Essa foi boa. Você bate, gente, bate aí, palma, aí eu vou te falar, a igreja lá é pequena. Meu pai já teve outros ministérios, aliás, o ministério dele, durante um período ele ficou muito doente, ele tem um testemunho tremendo, uma experiência com Deus tremenda. E assim, falar para vocês, né, assistentes, se é assim que se fala, pessoas que conhecem a gente sabe, a gente não queria que meu pai abrisse a igreja novamente e ficasse de frente o ministério novamente. Nós não queríamos, porque vida de pastor não é fácil. Não. Eu cresci vendo meu pai, às vezes, ajudando pessoas que, na verdade, quem estava precisando de ajuda era a gente. E ele, nada mais, nada menos, ele estava fazendo o quê? A obra de Deus por amor. Já vendeu carros para construir, bater laje, para ajudar não sei quem. E a recompensa nunca vem de homem, né? Eu até sempre, no outro podcast que eu participei, eu falei sobre isso. Eu fiz parte de uma banda há um tempo atrás e 2 integrantes dessa banda estavam comentando comigo que que ia trocar o pastor da igreja, né, do ministério onde eles serviam, e que de tempo em tempo era renovado, né? E os pastores que ganhavam, não sei, acho que 4 mil e pouco, eles falaram o salário do pastor, né? Assim, porque eles faziam parte do ministério, a gente estava conversando e eles comentaram, não tem uma vaguinha para o meu pai lá, não? Assim, eu falei brincando, né, claro. Mas por quê? Porque justamente eu cresci vendo ele realmente fazendo a obra de Deus por amor. Inclusive, quando ele abriu agora a congregação, foi no início da pandemia. Ele simplesmente alugou um espaço que era minúsculo, que mal dava acho que 10 pessoas dentro, não sei. E acho que em 4 meses, ele sem dinheiro, ele comprou o terreno. E agora estamos em... Nesse momento estamos em setembro. Setembro, né? Agosto já está quitado, para a glória de Deus. Com uma fé, assim, que eu sempre falo isso, né? Eu e minha irmã, é um exemplo de fé, um exemplo de uma ousadia que não, se Deus que falou, eu acredito. A igreja está em obra, está crescendo, aí vai entrar o assunto que a gente estava falando, né? Tem dia que está cheio, tem dia que só está a gente, mas Deus está enviando as pessoas, aos pouquinho tá. Mas a gente não queria que ele, assim, como filha, né? Eu queria muito que ele ficasse quietinho, que ele ajudasse alguém, ficasse pela saúde dele, mas ele tem esse fervor, esse amor pela obra e está lá. E Deus está honrando, Deus tem honrado. Aí o negócio que você falou, né? Fala Às baixinho, vezes é fala baixinho assim. para você, ninguém vai escutar o que eu vou falar. Não fica quieto. Ele não, né? Não precisa dizer especificamente por quê, mas não fica. Não fica. Verdade. A sensação, não somente do país que nós estamos, mas do mundo. A sensação que é a impressão que é jogada para cima de pessoas com mais idade é de que ela precisa ou que ela tem que fazer uma coisa, senão ela é inútil. Essa é a pressão que muitos jovens não têm, do tipo, se você não fizer nada, você é inútil. Ele continua não fazendo. Aí é colocado para cima das pessoas com mais idade. Você tem que fazer. Se você não fizer, se você não fizer, a pessoa faz. Não é o caso dele, de que ele está fazendo
por obrigação. Sim. Porque ele não tem outra alternativa. Mas se sentir útil, se sentir útil dentro da comunidade, se sentir útil com a palavra de Deus. Inclusive, teve uma pessoa que chegou para ele e falou assim, que ele, no início, ele falou para mim assim, eu fiz uma proposta para o dono, né, do espaço que ele tinha alugado, e em 4 meses comprou sem dinheiro. Aí ele, meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? E ele fez um empréstimo, né, aposentado, meu pai, e trabalha, tá? Trabalha muito. Aí ele falou, né, que uma pessoa chegou para ele e falou assim, mas pastor, por que o senhor não pega esse dinheirinho que o senhor conseguiu, arrume sua casa? Aí ele, sabe para quem que eu estou fazendo isso aqui? É para você mesmo. Para você vir aqui adorar a Deus, aceitar Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui. Entendeu? Não é para agradar a ninguém, A e B. E ele é meio, sabe, meio coisado assim, meio firme assim, e tem palavras que ele usa assim que é tipo de antigamente, né? Nem todo mundo gosta, mas eu falo muito pro meu esposo. Eu sei quem ele é. Eu já andei por aí. Eu já passei em alguns lugares, eu digo assim, em templos, né, que infelizmente você acha que é uma coisa e quando vai ver você tem as decepções. As coisas desagradáveis que se a gente não tiver cuidado realmente, porque a gente fala, as pessoas falam assim, mas tem que olhar para Deus. Sim, mas nós somos seres humanos. E seres humanos, como é que fala? Seres humanos, a palavra fugiu da minha mente agora. Seres humanos, eles nos decepcionam. Deus não. E se a gente não tiver cuidado, se a gente não parar ali e reconhecer o que o Evangelho representa para a gente se fere com os seres humanos. E a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? Não vou mais para a igreja, vou ficar em casa. Quantas pessoas estão desviadas, né? Porque tem gente que não gosta dessa palavra, afastadas do segmento de estar ali firme na igreja por decepções? Tem muita gente. Porque não foi Deus que decepcionou, foi o homem. E, assim, é muito ruim a gente não ter essa maturidade, talvez, de falar, não, eu não vou desistir da caminhada, nem que eu vá para uma outra congregação, nem que, né? Mas é muito difícil. A gente fala assim, mas quem passa por decepções, ainda mais vinda de lá, de onde deveria ser o nosso exemplo, porque, né, tem gente que fala, mas o homem é falho, mas eles foram colocados lá para nos dar exemplo. Então, eu falo para o meu esposo, eu sei quem ele é. Teve uma vez que eu falei para o meu pai, que eu vou deixar tu falar, tá? Eu falei que eu não ia falar. Teve uma vez que eu falei para o meu pai, que foi um tempo que eu congreguei em um outro ministério, que eu não preciso e não quero falar, que quando eu retornei para o ministério do meu pai, eu chamo ele de Paim, tá? Aí eu falei, Paim, vou para a sua igreja. Mas não é porque o senhor é pastor, não. E, aliás, não é porque o senhor é meu pai, não, que eu estou indo para lá, não. E muito menos porque o senhor é pastor. Olha o jeito que eu falei. Ele falou, minha filha, por que você está falando isso? Eu falei, eu estou indo para lá porque eu conheço o seu caráter, eu sei quem o senhor é. E eu não quero ficar batendo cabeça por aí. Então, eu não me importo. Eu canto lá para 3 pessoas, 4, 50, quando enche, quando está só a gente. Do mesmo jeito que eu canto quando eu vou em congressos que eu sou chamada, congresso de mulheres que tem 100, 200, 300 pessoas reunidas numa igreja. Eu cantei no congresso de mulheres muito grande, no Ministério da Lapa, assim, igreja enorme. Já cantei em várias igrejas aí. E, assim, é o mesmo amor. Eu tenho prazer de estar lá. Eu tenho prazer de estar lá. Pode falar, eu deixo você falar, Carlos. Não, é que, assim... É porque assim, não vou falar um negócio aqui, mas aí você despertou, na hora que você, não me cortou, mas na hora que eu ia falar e você prosseguiu, me despertou um gatilho, porque você falou de exemplo, falou, conheço quem é a pessoa, né? Uhum. Então, mas o que eu ia falar lá atrás é o seguinte,
de todas as coisas, pastores, pastoras, bispos, de tudo que eles recebem, porque a gente falou o quê? Você estava trabalhando, muitas vezes, e vem aquela chuva de informações de clientes, que eram clientes, Sim. depois se tornaram amigas, Isso. confidentes, e aquilo ali você fala assim, tá, eu recebi, mas aonde que eu despejo? Como é que eu faço a triagem? Né? E você vê, desde o mais simples, que parece ser a coisa mais simples, talvez eu não tenha aqui na mente agora uma pessoa que tenha esse exemplo, mas eu acredito que já tenha acontecido. Você imagina uma pessoa, hoje talvez não faça, talvez mande uma mensagem ou faça uma chamada de vídeo, não sei, mas você imagina naqueles tempos, 10, 20, 30 anos atrás, né, que uma pessoa não conseguiria dormir. A pessoa ligar 2 horas da manhã para um pastor, acordar o pastor e dizer, pastor, ora para eu dormir. E o pastor estava o quê? Dormindo. Então você, dormindo, tem que acordar para orar para uma pessoa conseguir dormir. Ou, como já aconteceu com meu pai, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Fulano está endemoniado aqui dentro de casa, está quebrando tudo, que não sei o quê. Quantas vezes eu vi meu pai fazendo isso? Aí você fica assim, por exemplo, nesse caso aí específico. Sim. Nesse caso específico. Tá, lógico, eu jamais vou negar. Sim. Vou acordei, fui acordado, vou orar para a pessoa ter paz, ter calma e dormir. Agora quem está sem sono sou eu. Eu falo porque assim, eu estou dando esse exemplo porque eu não sou pastor, mas já aconteceu comigo, da pessoa me ligar e falar assim, ora junto comigo. Sim. Aliás, aconteceu 2 vezes. A primeira pessoa, a pessoa literalmente, ela estava com sono, mas ela não conseguia dormir porque algo a atormentava. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a orar, porque ainda era aqueles telefones de casa, não falamos a idade, aqueles telefones, né? E eu percebi que à medida que eu fui orar e eu abaixei o tom de voz, eu escutei a pessoa do outro lado roncar. A pessoa estava com sono, mas algo a atormentava. Sim. Alguma coisa que ela queria, de repente, resolver para daqui a 10 dias, ela estava vivendo aquilo ali naquele momento. E eu liguei, a pessoa antes de eu terminar a oração, eu nem falei assim, fulano, acorda. Não. Eu vou desligar aqui, que graças a Deus. Desliguei. E outra pessoa liga para mim e fala assim, vamos, ora. Só que eu consegui dormir. Mas a pessoa, tá bom. Eu tinha dormido cedo, então acordou, foi lá, vamos orar. A pessoa, muito obrigado, vou tentar dormir, não sei o quê. Eu não falei nada, mas quem não conseguiu dormir fui eu. E quando é um pastor, a gente estava se referindo a pastor porque a gente estava falando de pastor também. Acontece isso com a gente. Mas em si o pastor, porque eles, sei lá, né? A gente recorre a eles e ele só tem a Deus para recorrer, né? Então eu digo esse grau de dificuldade maior assim para eles. E quantos pastores não recebem salário de igreja? Porque eu não acho errado, não. Eu sou contra os abusos. Mas as coisas extremas que a gente vê por aí, infelizmente. Mas eu acho digno. Eu acho. E acredito que tem isso na Bíblia, né? Das ofertas e tal. Eu só não me recordo. Desculpa, eu não me recordo. Por isso que eu não prego. Mas se começar a pregar, vai decorar. Vai ter que decorar. Então... Aí, imagina quantos pastores existem que fazem a obra por amor e não são gananciosos, que além de passar por isso aí, no outro dia ainda tem que levantar para trabalhar, para granjear o pão para a sua própria família. É difícil. Esse era um dos motivos que a gente não queria que meu pai retomasse o ministério. Não era simplesmente, nossa, eu não acredito no seu chamado, pai. Impossível não acreditar, porque a gente viu o exemplo a vida inteira. Mas era nesse sentido. E, através disso, vieram doenças, vieram coisas, porque ele é homem, ele é um ser humano limitado, igual a todos, só que esforçado para fazer as coisas de Deus, entendeu?
Por isso que não adianta, eu falo, às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Que ele tá ficando velhinho, se ele vai assistir o podcast, ele vai saber. Que às vezes eu fico brincando com ele. Eu não usei o termo velhinho, até na hora que eu falei que aí eu não ia parar. Quem falou tá o termo velhinho, comidinho, né? Não não sei. O termo velhinho que está falando é você. Eu não falei. Às vezes eu brinco com ele. Pra quando eu chamar ele aqui, ele não me cobrar que eu chamo ele de velho. Às vezes chamando de velhinho é você. Eu fico brincando com ele. Tá com meio acabadinho, com a carinha esse meio morocochosinho, né? Tá vendo, pastor Inés? Não fui eu que falei. Pode voltar aí no YouTube aí um pedacinho para trás e ver e ouve novamente. Não sou eu que estou falando de negócio de velhice. Não estou falando. Estou aqui quieto, deixando ela falar. Mas tem essas questões, né? Que se a gente for parar para pensar, é impressionante. Literalmente, há uma renúncia para a gente servir a Deus. É para isso que a gente está aqui na Terra. Então, eu vejo isso, eu fico, meu Deus, eu quero ter essa força, eu quero ter essa ousadia, eu quero ter misericórdia de mim, Jesus. Porque, olha, se a gente for parar para pensar aquilo que você falou, um adolescente não tem esse pensamento. O adolescente de hoje em dia, muitas das vezes, ele se frustra, não conseguiu tal coisa, aquilo ali já é uma barreira gigante para ele não continuar fazendo a seguir com os objetivos. Estamos falando de coisas simples agora. Eu não consegui entrar na faculdade e tal, então eu vou desistir, não quero mais. Só que as pessoas de idade, as pessoas mais velhas, a maturidade, né? A maturidade, ela fala assim, não consegui, vou fazer de novo. Igual você estava falando antes de começar o podcast. Exatamente. Não faz de novo. Qual o problema, minha filha? Levanta a tua cabeça e faz de novo. Faz de novo. Sem contar que, levando agora para o lado da Bíblia, para as coisas de Deus, assim, para o lado espiritual, às vezes levando para o lado até assim da nossa vida pecadora, né? Porque ninguém é perfeito, nós somos falhos. Deus, ele nos dá todos os dias uma oportunidade de um recomeço. Mas minha vida está horrorosa, eu não aguento mais. Vai fazer o quê? Vai se matar? Não faça isso. Não vai fazer. Não é para fazer. E outra coisa, você tem um Deus. Você usou a palavra recomeço. As pessoas confundem, tá? É muito importante isso. As pessoas confundem o recomeço com começar do zero e fazer de novo. Recomeço, você voltar e não é você fazer o mesmo caminho. Não. Você está aqui. Você está aqui. Você recomeçar e retroceder e fazer o mesmo caminho, você vai parar no mesmo lugar. Recomeçar é o quê? Eu fiz isso aqui. Eu errei num corte, numa costura. Eu vou refazer. Isso. Eu vou refazer. E ao invés de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Lembra de onde você... É um recomeço. Mas você, como você faz, você trilha um novo caminho. Verdade. Você recomeça. Você não começa do mesmo lugar da onde você parou, ou você volta e faz o mesmo caminho. Isso não vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. As pessoas confundem esse recomeço, é importante falar isso, porque as pessoas acham que é tipo assim, andei 2 casas, três casinhas para frente. Aí perdi, volto. Aí eu vou fazer, se você fizer as 3 casinhas novamente, você vai chegar no mesmo lugar. Você tem que fazer as 3 casinhas para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Isso aí. Isso é recomeçar, é refazer. Exatamente. Principalmente refazer teu caminho de acordo, trilhando, né, com os propósitos que Deus quer que a gente viva. Porque Deus, ele tem... todos nós temos uma promessa. E enquanto a gente tenta viver do nosso modo, do nosso jeito... Quantas coisas, eu já falei sobre isso, eu sempre falo com as pessoas que eu tenho oportunidade. Minha vida, ela tem 2 etapas. Tem a etapa que, mesmo eu sendo filha de pastor, que mesmo eu tendo sido criada na igreja, eu queria resolver os meus problemas do meu jeito. E eu só me lasquei. Só assim? Aí quando você começa a trilhar, mas tu tem promessa? Tinha promessa. Só que tem horas que o ser humano, ele se acha, e não é isso que Deus quer. Quando você fala assim para Deus, eu não aguento mais. Tudo que eu já fiz, já tentei de tudo, já tentei de todas as formas. Aí Deus deve falar assim, era isso que eu queria, que agora você vai botar a tua vida no meu controle. E agora você vai viver. Hoje em dia, eu tenho o temor a Deus, né? Que antes eu fazia, se não der certo, não sei o quê. Não. Hoje em dia eu tenho medo. Isso se chama temor. Então, não é que eu sou santa, melhor do que você é melhor que eu. É porque a gente quer trilhar os propósitos para você chegar onde Deus quer. A gente quer, igual um rapaz falou para mim, muitas das vezes a gente quer
as bênçãos de Deus, mas a gente não quer renunciar às coisas, né, aos nossos próprios prazeres, para viver aquilo que Deus já tem para você. Às vezes, é igual você falou, você subiu um degrau, outro degrau, outro degrau. Você viu, você quis subir, você subiu, você viu que deu errado. Agora, aquele caminho ali era o que Deus queria? Não. Deus, eu quero trilhar o teu caminho. A palavra de Deus diz o quê? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe do nosso amanhã. Só Ele sabe. Então, a gente precisa entregar o nosso futuro, a nossa vida nas mãos de Deus, daquele que sabe do nosso amanhã, né? Só Ele tem certeza de tudo. Ele vê o que a gente não pode ver. Então, o que existe melhor nessa vida do que tu ser guiado por esse Deus maravilhoso? Você vai continuar quebrando a cara ali, fazendo as coisas do teu modo, ou você quer trilhar os caminhos de Deus? Só que é igual eu estava assistindo uma pregação e a pastora falou, né, sobre o pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aí tem gente que fala, não, eu estou gostando do pecado, não quero confessar, não quero deixar, então a vida vai ficar... E ai de quem me julgar. A vida vai ficar do mesmo jeito. E aí? Tem gente que tem esse pensamento. Agora, se eu quero viver, não tem nada melhor do que você vivenciar promessas. Hoje, eu aqui, nesse podcast, eu estar na gravadora do Arte Music Brasil, eu estar na igreja servindo ao Senhor Jesus, é um privilégio, é promessa. E você vivenciar promessas, você acha que se eu estivesse vivendo a vida do meu modo, eu estaria vivendo coisas que é Deus que me proporciona? Não estaria. Então, não existe nada melhor do que você ser guiada verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que é Ele que está te guiando, te mostrando o melhor caminho a seguir. Amém. Gente, essa é a... Eu fiz uma pergunta e ela respondeu exatamente. Essa é a Edisângela Soares. A gente falou aqui sobre várias coisas, né? Sim. Foi o que eu falei no início aqui, antes de nós começarmos a gravação. Né? Não teria um tema, é uma conversa, porque eu acredito, pode acontecer de algum outro programa a gente ter um tema específico, que aí é para ensinamento de alguma coisa, mas eu sou muito fã desse formato de não ter tema, porque a gente fica muito naquele tema, naquele parágrafo, naquele tópico. Verdade. E, de repente, você quer falar uma coisa totalmente igual você já falou no início aqui. A gente quer falar uma coisa. O que eu estou falando? Você quer alcançar alguém e você fala assim, poxa, eu não tenho liberdade para falar aquilo ali, porque a gente está falando de laranja, eu quero falar de acerola. Né? Então, por isso que eu falo que o tema é livre, porque a gente pergunta, igual eu perguntei, você respondeu, lembrei de uma coisa, me veio à cabeça uma coisa, eu falei com você lembrou de outra. Esse de conversa livre é a melhor coisa. Verdade. Né? Por isso que eu pergunto, quem é Edisângela Soares? Demorei a falar porque... Né? Falei, quem que era Edisângela Soares? Aí você foi lá, sou isso, sou meu marido, meu esposo, falou 20 vezes. Meu esposo. Isso. Então, assim, eu queria que você, nesse finalzinho nosso aqui, deixasse seu telefone de contato, sua rede social, para que as pessoas lá possam seguir, entrar em contato, mandar mensagem assim umas 3 horas da manhã dizendo assim, me ajuda a orar para eu dormir. Misericórdia. Então, assim... Né? Já aconteceu isso. Então, para você ver. Gente, eu só dei uma ideia brincando, não faz isso não. Não, mas vou falar uma coisa. Eu até, às vezes, vou falar do Júnior de novo. É porque o nome dele é Carlos Henrique, o apelido dele é Juninho. Né? Eu sou contra esse apelido. Eu gosto de Carlos e Henrique. E você disse assim, mas eu não sou... Eu falo aqui, mas eu não sou santa. Você quase é santa. Para casar. Para alcançar a graça de namorar e casar com um Carlos. Um Carlos é muita coisa, né? Você já Deus foi maravilhoso comigo, então. Já tá nas alturas. Nossa, olha aí, viu? Já tá nas alturas. Olha, aí sabe qual é o pior? Eu esqueci o que eu ia falar. A culpa não é minha. É assim, porque você aí falou do Carlos, aí o Carlos entrou de novo na nossa conversa. É que quando você escuta falar do seu esposo, você desentona. Não é? Caramba, misericórdia. Sim. Mas aí a oração... Ele soprou lá que era o oração da madrugada. Falaram aqui, gente. A oração da madrugada. Eu me perdi. Eu ia falar... E não é mentira. Não, você ia dizer que já aconteceu...
Já aconteceu isso de alguém... Ah, sim, lembrei. É bom, isso é muito importante que eu ia falar. Não era nada assim que pode ajudar alguém que está ouvindo, com certeza. É tão bom quando chega alguém desesperado para você e tenha confiança. Não tem aquela coisa... Eu não sei se isso está em algum lugar da Bíblia ou se isso é algum jargão de pregadores. Mas que Deus vai pegar aquilo, a tua dor, e vai te usar onde você mais sofreu. Eu acho que isso é o jargão, né? Jargão. É isso aí. Então... E não é o que acontece? Eu vivi coisas que hoje em dia mulheres se aproximam de mim porque estão vivenciando a mesma coisa que eu vivi, sabe? Só que tem uma coisa muito legal. Quando você ajuda aquela pessoa, quando você mostra o caminho de Deus para aquela pessoa, quando você fala com aquela pessoa e tu vê a pessoa progredindo, é tão bom. Agora, quando você vê que você está jogando... pérola aos porcos, né? Não sei se é assim que se fala, que você está ali, igual você falou, teu amigo, me ajuda que eu não estou dormindo, aí você tem maior prazer, não, vamos orar, calma aí, não, vou orar contigo agora. E tu se doa, tu se dá, mas tu vê que a pessoa está ali e nada muda. Muitas das vezes, isso por experiência própria, a gente não vê, mas muitas das vezes a pessoa está levando uma vida que não é de acordo com o que Deus quer. A gente está propenso a errar. Mas aí a gente chega lá... Eu, por exemplo, posso te ligar, Carlos, irmão Carlos, pelo amor de Deus, me ajuda. Estou sem sono. Aí você vai lá, ora... Não, Elisângela, eu vou te ajudar. Não, eu vou orar por você. Cadê o Carlos? O Carlos está trabalhando hoje, não pode orar por mim. Então vai... Entendeu? Aí você vai orar. Só que se você vê que eu estou me aproveitando de você de um certo modo... Já bloqueio aqui. Não é chato? Porque você vai levar a palavra de Deus, você vai mostrar um caminho. Sabe por que você vai mostrar? Porque na maioria das coisas que te procuram, porque estão precisando, são coisas que você já vivenciou. E Deus te ajudou a chegar onde você chegou hoje. Então, quando as pessoas procuram a gente para a gente aconselhar, ou não é, quando eu falo isso, não é porque a Elisângela é melhor do que a outra pessoa, não. É porque a maioria das coisas que me procuram é porque falam de coisas que eu já vivi. E eu consegui superar. E eu consegui chegar até aqui. Então, a gente tem... Desculpa. A gente tem propriedade, né? Para falar, não, eu consegui, irmão, tu vai conseguir. Irmã, tu vai conseguir, tu vai vencer. Deus é contigo. Deus é quem vai te capacitar, vai te dar forças. E a pessoa vai vencer. Agora, quando tu fica falando e tu vê que a pessoa está só se aproveitando da tua oração, da tua misericórdia, sei lá, é difícil, é complicado. E a vida da pessoa vai mudar? Tá vendo, gente? Não vai. Tá batendo até em mim, ó. Não, eu só dei um exemplo. Misericórdia. Eu falei que eu não ia falar, Carlos. Pode falar. Não, pra gente ficava aqui até mais 1 hora, 2 horas, mas... Eu falo muito. E você acha que eu não falo? Hoje, especialmente hoje, acho que você quase não falou. É porque eu gosto mais de... só fazer a... Mas está vendo como é que Deus trabalha? Isso. Eu tenho certeza que alguém que vai assistir esse podcast vai tirar proveito de alguma... Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. Começou. Gosto. Começou. Sabia? No final que vem a ofensa. Não é isso. Quantos anos você tem? Não. Tô brincando, não precisa falar, não. Não, eu particularmente, eu amo ter amizade com pessoas mais velhas. Eu não falo, não. Vou falar que tem 40 pra quê? Você tem 40? Eu não falei nada. Olha, é tão legal, porque você não tem uma conversa... De uma conversa entre pessoas maduras, você sempre tira proveito de alguma coisa. Sim. Né? Eu tenho amigas que são missionárias e às vezes elas vão lá fazer cabelo comigo, algumas pessoas, cliente minha, que às vezes uma experiência de vida, o que a gente contou aqui, experiência de vida, vai te edificar de alguma maneira. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na vida de alguém. É igual você falou, não tinha um tema exclusivo. Deus sabe o que faz. Veio aqui a ocasião de falarmos, né, de pastores que se doam, de falar sobre a igreja, falamos de várias coisas sobre a nossa vida, e eu tenho certeza de que, de alguma maneira, você assistindo esse podcast, você vai se identificar com alguma coisa, porque é aquilo que você falou, né? Nada melhor do que a gente falar do que a gente vive. Exatamente. Né? Nós somos exemplo. Para mim estar aqui hoje é pela misericórdia, para você estar aqui hoje é a misericórdia de Deus na tua vida. Não é, não?
Então, é Deus que faz. Não são as promessas se cumprindo? Não é? Porque se você olhar para trás, se eu olhar para o meu passado, poxa, tem gente que vai olhar para um podcast, para a sua vida, para a minha vida, e vai falar assim, nossa, coitado, acha que aquilo ali é muita coisa? Gente, mas aqui, ó, um podcast, a gente está servindo a Deus. Isso aqui é uma maneira de servir. Uma forma de evangelização. Evangelização. Uma forma de falar Exatamente. do amor de Deus. Você está usando a mídia para levar a pessoas conhecimento de alguma maneira. E não é conhecimento de palavras de efeito. É conhecimento de pessoas que vivem. De poder. E conhecimento de pessoas que viveram coisas e que chegam aqui e falam assim, eu passei por isso, mas você olha para a vida da pessoa, você olha para o Carlos hoje em dia, olha aí que bênção, onde Deus te colocou, aonde Deus me colocou. Glória a Deus. Melhorou no final. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Vem a exaltação, o momento chega. Isso. Que nem é, a exaltação nem é pra gente, né? Mas amém. Gente, esse papo aqui tá durando, e a gente gostaria muito aqui de agradecer a você por aceitar o meu convite. Amém. Que foi assim com muita antecedência, né? Né? Ontem. Muita. Né? Muita antecedência. E queria te agradecer por ter estado aqui. Deixar seu telefone de contato, sua rede social, Instagram, ou no YouTube, para as pessoas te convidarem lá. Uhum. Então. Já dei um recado até para a pastora e para o bispo lá. Amém. Já estaremos lá. Meu nome é Elisângela Soares, sou cantora da Dorarte Music Brasil. Meu contato para me convidar para cantar na sua igreja, congresso de jovens, adolescentes, crianças, não sei, né? Deus sabe de todas as coisas. Congresso de mulheres, 21-9-6708-6727. Minhas redes sociais, todas elas é Elisângela Soares, tanto Instagram, tanto Facebook, e aquela nova rede que eu não sei o nome. Também não esqueço. Mas eu tenho, gente. Trade, tá lá. assim. Tá lá no meu Instagram, só tem uns negocinhos lá, é só clicar lá e vai. E também, gente, eu vou pedir, não deixem de assistir. Entra lá no canal da Dorarte Music Brasil, que é minha produtora. Tem vários clipes lá, já covers, né, pela Dorarte Music Brasil. O último é O Amor, já alcançamos, eu acho que já passou de 1.000 visualizações. Minha mãe que me mostrou ontem, ela falou, Elisângela, você viu? Que não sei o que. Eu falei, mãe, eu ainda não vi. Mas minha mãe falou que tomara que eu não esteja errada. Você viu? Passou de 1.000. Tomara que eu não esteja errada, que eu não tenha entendido errado. Mas minha mãe falou que já passou de 1.000 visualizações. E para a glória de Deus e que alcance bastante pessoas. Sua mãe fez a rima. Elisângela, você viu? Passou de 1.000. Isso aí. Não, minha mãe é impressionante. Eu vou falar a verdade. Acho que tem 1.000 visualizações, pelo menos 500 é dela. Porque todo dia eu passo lá em frente à casa dela, ela está me ouvindo. Nossa, que uma benção. Então, se bobear o dia, você vai passar lá e falar assim, fica quieto que eu estou te ouvindo. Não quero mais ouvir tua voz, já estou te ouvindo aqui. Mas meus pais, minha mãe é uma benção. Ela é verdadeiramente... Eles são intercessores, né, da minha vida. Enfim. Tá certo. Gente, como eu falei, foi um prazer estar com vocês aqui, com você aqui. Obrigado pela sua presença. Amém. Volte mais vezes. Amém. A parte 2, a parte 3. Verdade, a parte 65. Pois é. E vamos embora. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Mais uma vez no nossa entrevista, nossa conversa, né? Lembrando que nós estamos aqui, fazemos o nosso podcast Vida Plena Brasil, através aqui do estúdio da Dorarte Music aqui no Rio de Janeiro, sobre a supervisão de Samuel Sattler e da produção da Larissa Abraão. Gente, prazer mais uma vez. Quero desejar a vocês aí uma ótima semana, um ótimo dia, ótima noite. Mais algum recado? Claro, eu esqueci do meu filho, tem que mandar um beijo pro meu filho, Samuel Soares, não é o Sattler não, o Sattler é nosso produtor. Eu não tenho idade para ser mulher, enfim, pula essa parte, não tem. Então, meu filho que está em casa, está de férias, né, que essa semana foi férias aí praticamente, Samuel Soares, e meu esposo, claro, que me acompanha aonde eu vou, ele está comigo. Não apareceu Carlos aqui. Henrique, é só voltar um pouquinho o vídeo que vocês vão ver ele lá. Eu não tenho Obrigado pelo convite, tá? Que eu nem falei. Então fica só no Carlos Silva mesmo. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. E
Curtam as redes sociais aí. Nosso podcast lá, o nosso no YouTube. Assiste o podcast. Rádio Vida Plena Brasil 1, né? E estamos aí para uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Deus abençoe você. Tchau, gente.